Qual é o papel da educação no meio de uma emergência climática? Eu me chamo Carolina Stavale e sou vice-diretora do Instituto Sustentação. E eu sou Letícia Batista Matias, fundadora e diretora executiva do Instituto Sustentação. O Pode Sustentar, ele nasce hoje buscando essa resposta. É o podcast do Instituto Sustentação que convida você a refletir sobre novos caminhos para a sustentabilidade e para o enfrentamento à crise climática, com abordagem baseada no rigor técnico, científico e no diálogo plural. No Pode Sustentar ouviremos especialistas, acadêmicos e jovens lideranças que atuam na agenda ambiental e climática. Esse projeto só é possível graças ao apoio do Youth Empowerment Fund, do Global Youth Mobilization e da União Europeia, a quem deixamos nosso agradecimento. No episódio de estreia, vamos direto ao ponto. Como a educação baseada em evidências pode acelerar a justiça climática? Letícia, a gente tem visto um movimento muito forte no Brasil para que a educação climática ela deixe de ser um extra e vire uma prioridade, né? Com certeza, em 2023, a Coalizão Brasileira pela Educação Climática foi fundada e atualmente já conta com mais de 80 organizações, incluindo o Instituto Sustentação. A gente vê que isso deu alguns frutos, né? A educação brasileira ela entrou na NDC, na COP28, e agora a gente tem a Câmara Técnica sobre educação climática no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Mas eu acho que a pergunta que fica é: o que isso muda na vida das pessoas? Isso faz diferença? Com certeza. Eu acho que a gente tem que investigar isso hoje. Para responder isso, a gente recebe hoje Thalisson Correia. Ele é indígena do povo Tembé, do Pará, engenheiro florestal e mestrando em ciências da educação. O Thalisson também é gerente do The Climate Reality Project Brasil, organização global fundada por Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, e Prêmio Nobel da Paz. Thalisson, seja muito bem-vindo. Para começar, a sua trajetória, ela une não só a vivência, mas também a gestão dentro de uma organização global, né? E a gente queria entender como que essa pauta climática entrou na sua vida, quando que você se aprofundou nesse tema. A gente queria saber isso um pouco de você. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma responsabilidade ser a primeira pessoa a abrir essa temporada do podcast. Então, realmente, estou muito feliz de estar aqui com vocês e para falar de um tema que, para mim, é muito... move meu coração, é isso que faz os meus olhos brilharem dentro desse grande guarda-chuva de mudanças climáticas, né? E como que isso virou uma missão de vida para mim? Eu sou formado em engenharia florestal, né? Então, é uma área clássica dentro das questões ambientais, é uma questão das ciências agrárias. Mas, por incrível que pareça, a gente não aprendeu muita coisa sobre mudanças climáticas dentro da minha formação, que é de meio ambiente. Então eu me formei em 2019, entrei na faculdade em 2011, e aí é um longo período, mas teve umas greves aí pelo meio, teve um intercâmbio. E dentro de todo esse período, não se falavam de mudanças climáticas, a gente falava um pouquinho sobre REDD+, ali, mas era isso. E eu sempre fui muito ligado na professora de educação ambiental, né? Deixo até aqui um abraço para ela, professora Tâmara, a senhora é minha ídola. E então eu sempre grudei na professora de educação ambiental e eu sabia que era isso que eu queria fazer. Eu ia me formar como engenheiro florestal, mas eu não queria isso na prática, ser aquele engenheiro para trabalhar com corte e colheita, com plano de manejo. Então eu vi ali uma oportunidade de falar sobre mudanças climáticas, mesmo sendo engenheiro florestal. E aí a minha missão de vida veio quando eu entendi que falar de mudanças climáticas não era simplesmente compartilhar dados técnicos. Foi quando eu entendi que mudanças climáticas têm a ver com território, têm a ver com pessoas, têm a ver com justiça climática. Então eu entendi que realmente eu precisava fazer com que essa temática chegasse ali onde as pessoas realmente precisam dela. E foi aí que eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer, essa é a minha missão dentro dessa grande área ambiental, dentro das mudanças climáticas. E foi a partir daí que isso virou a minha missão de vida e profissional. Thalisson, acho que também existe muita confusão entre esses termos, né? Então a gente queria entender um pouquinho qual que é essa diferença entre educação ambiental e educação climática. Existe diferença? É tudo a mesma coisa? Existe aí. Não é a mesma coisa, mas elas são irmãs. Assim, eu acho que o importante a gente frisar é que a gente não pode colocar uma contra a outra. Não existe de um lado a educação ambiental, do outro lado a educação climática. Ainda que hoje exista uma divergência de pensamentos, né? Existem pessoas que realmente vestem a bandeira da educação climática, existem pessoas que realmente vestem a bandeira só da educação ambiental. Mas como eu falei, é importante a gente não colocar uma contra a outra. Elas são complementares. A educação ambiental, ela tem história, né? A educação ambiental, ela tem lei, ela tem diretriz, ela tem toda ali uma estrutura para ajudar com que as escolas falem sobre isso. Mas a gente continua falando de educação ambiental nas escolas apenas em datas comemorativas.
Educação ambiental, ela virou um tema quando a gente vai falar sobre o Dia da Árvore, sobre o Dia dos Povos Originários. O Dia da Floresta. O Dia da Floresta. As pessoas botam as crianças vestidas, Fantasiadas. fantasiadas. Elas ficam fantasiadas. Então chega criança em casa com uma árvore na cabeça, gotas de água pelo corpo. Não, é dia da primavera, aí bota florzinha, assim, né? Eu tenho lembranças até familiares disso. Eu tenho da festa da primavera. Eu tenho uma roupa até hoje que eu tô toda vestida de flores. Minha mãe bordou várias flores na minha roupa porque era a festa da primavera. E aí a criança chega em casa, o pai acha, nossa, estão ensinando educação ambiental pra minha filha. Sim. Olha como meu filho tá sendo Só engajado que se nas você questões perguntar, ambientais. no final... Pergunta pra essa criança Não qual a sabe. importância da primavera, por que ela corre, por que ela tem que vir depois de uma outra estação. Não sabe, mas a criança chegou fantasiada em casa, o pai entende, nossa, estão ensinando educação ambiental pra criança lá pro meu filho. E aí o pai também terceiriza isso. Deixa lá que a escola tá dando conta. E aí resume também nas lixeiras coloridas, isso é um clássico. Você vai nas escolas, tem as lixeiras coloridas ali pra fazer a separação do lixo, a escola diz que aquilo ali é educação ambiental. O copo plástico, que eu não aguento mais ouvir falar nesse tal do copo plástico, quando a gente pergunta pras pessoas, me diz aí uma solução ambiental e climática. Aí a pessoa fala, vamos reduzir o copo plástico. Não. Pelo amor de Deus. O canudo. O canudo, gente. Teve Extinção o do canudo aqui no Rio de Janeiro, né? Que agora a gente usa o canudo de papel. Aham. Assim, é importante. Mas não é só sobre isso, né? Exatamente. E aí, retornando, né, sobre essa questão da educação ambiental e educação climática, como eu estava falando, a educação ambiental, ela abriu o caminho. Só que quando a gente fala de educação climática, a gente precisa entender o atual momento que a gente vive. Então, nós vivemos em um estado de emergência climática. Não tem como a gente negar, né? Se a gente abre, se a gente liga a TV, se a gente vai ver um jornal, se a gente abre o TikTok, se a gente abre o Instagram, alguém vai estar falando de mudanças climáticas, algum desastre vai estar acontecendo. Antigamente, quando eu fazia palestras sobre mudanças climáticas e meio ambiente, eu perguntava para as pessoas o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala em mudanças climáticas. Aí as pessoas respondiam, o urso polar ali, o urso nadando em cima daquele bloco de gelo. Hoje, se a gente pergunta para as pessoas qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala em mudanças climáticas, as pessoas prontamente respondem Rio Grande do Sul, Petrópolis, enchentes. Então as pessoas começam a se aproximar cada vez mais dessa pauta e a gente entende que a gente está vivendo uma emergência climática. Então a educação climática, ela traz luz para esse momento que a gente vive hoje. Então é importante que a gente fale nas escolas, não só de educação ambiental, porque eu acredito que a educação ambiental ela é para a vida. A educação ambiental, ela vai continuar aí até o momento que a gente não viver mais um momento de emergência climática, né? Porque é até curioso falar isso, porque a gente que trabalha na área climática, a gente trabalha para que o nosso trabalho chegue ao fim. Porque a gente quer que as mudanças climáticas acabem. Então, a gente precisa entender o atual momento de emergência. E essa é a grande diferença entre educação climática e educação ambiental. Porque a gente precisa falar de adaptação, de mitigação, de justiça climática. Isso precisa estar na pauta dos currículos escolares, isso precisa estar na mesa das famílias quando elas conversam sobre isso. Então, eu acredito que a educação ambiental, ela trilhou esse caminho, ela abriu as fronteiras. E a educação climática, ela precisa ter um recorte mais direcionado para o momento em que a gente vive hoje. E se a gente chega para falar para as pessoas de educação ambiental, as pessoas vão dizer, lá vem aquele ambientalista chato, lá vem aquela pessoa falando de meio ambiente de novo. E é estratégico a gente chegar com um novo termo. Querendo ou não, é estratégico. A gente chega falando, ok, vamos falar agora de educação climática. As pessoas falam, opa, isso é novo. O que é isso? Quero ouvir falar um pouco sobre isso. E aí a gente usa a educação climática como uma estratégia para falar de todas as questões ambientais. Mas é muito importante reforçar que a educação climática ela precisa falar do momento que a gente vive hoje, esse momento de emergência e de urgência. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Com certeza, Thalisson. Você conseguiu abranger vários temas, né, relacionados à educação ambiental e climática. E aproveitando, o Brasil, ele colocar a educação na NDC, né, os compromissos climáticos, é um avanço real ou fica apenas no papel? Você acha que em instâncias como a Câmara Técnica, elas conseguem ajudar a avançar nesse tema? Então, é sempre um avanço, né? A questão é realmente a implementação, é a questão da prática. Mas a educação, ela é sempre deixada de lado em muitos ambientes. A educação, ela sempre é secundária. Se você pegar a NDC do Brasil, se você aí abrir a NDC, coloca lá o Ctrl+F, o famoso Ctrl+F, que é para ajudar você a buscar o documento, alguma coisa que você quer saber, dá um Ctrl+F e digita educação. Você vai ver que a educação ela vai ser mencionada apenas 2 vezes. E já começa por aí. Como é que a gente tem uma NDC, né, que são as metas nacionalmente determinadas, para quem não está muito familiarizado com esse tópico. Então, os países
Cada país se reúne para entender quais são as metas que eles precisam colocar ali para atingir os objetivos ali, tanto de desenvolvimento sustentável quanto do Acordo de Paris. Então o Brasil criou o seu plano, o Brasil criou esse documento e falou, é isso que a gente vai fazer para enfrentar a crise climática. E aí dentro desse documento que tem lá não sei quantas páginas, a educação é citada 2 vezes. Então é um avanço porque tá lá. Agora, se ela tá citada 2 vezes, como é que a gente vai ter plano, como é que a gente vai ter orçamento? Ninguém vai querer dar orçamento pra uma coisa que foi citada 2 vezes no documento que tem não sei quantas páginas. Não, com certeza. Isso demonstra já que não é uma prioridade. Foi colocado muitas vezes por uma questão até política, uma certa pressão que ocorreu, mas a gente vê que isso não vai se desdobrar em reais atitudes do governo no nosso dia a dia. Né? Como que implementa algo que foi citado 2 vezes num documento que é enorme? E que vai dar, como o Thalisson falou, as diretrizes ambientais do país para que ela possa mitigar, reduzir emissões. Exato, não tem como. É difícil. E aí, por conta disso, né, o governo brasileiro também entende que não é fácil. E aí a gente teve o desdobramento dessa NDC, né, que foi aprovado no ano passado, o Plano Clima. Então o Brasil pegou a NDC, destrinchou essa NDC, para entender, ok, agora a gente tem um plano, agora vamos destrinchar esse plano e entender o que a gente precisa fazer para que a gente consiga atingir essas metas. E aí, se você olhar o Plano Clima, ele tem 3 eixos. Ele tem o eixo de adaptação, de mitigação e o eixo transversal. E aí, no eixo transversal, tem lá um tópico específico para educação, capacitação. E aí a gente entende, ok, teve um avanço. Mas a questão é que o Brasil ele é muito famoso por criar grandes marcos legais. O Brasil é ótimo em criar leis, em criar planos, em criar documentos. Não, a gente tem leis incríveis, muito bem feitas, muito bem estruturadas, que muitas vezes acabam não sendo colocadas em prática, né? E a própria lei de educação ambiental, gente. A gente tem uma lei de educação ambiental, mas como a gente estava falando, isso ainda se resume em datas comemorativas. Então o Brasil é muito famoso por criar esses grandes marcos legais. A questão é a prática, a questão é a implementação. Ok, temos uma NDC, temos um plano clima que tem ali educação um pouco como prioridade dentro de um eixo. Mas e agora? O que a gente faz com isso? Cadê o orçamento? Cadê o plano de fato? E aí tem uma questão também que impede as coisas e que travam as coisas, que são eleições. E esse ano é um ano muito difícil, né? Sendo totalmente partidário, tá, minha gente? Assim, você aí é livre pra escolher quem você quiser. Mas assim, tivemos um governo que olhou para as questões ambientais, que olhou para as questões climáticas. A ministra Marina Silva fez um excelente trabalho. Mas a gente precisa dar continuidade nisso. Então é muito importante que o próximo governo olhe para isso como prioridade e entenda que as questões climáticas são emergenciais e dê continuidade nisso, porque senão é isso, vai continuar lá no papel e não vai avançar. Então eu entendo, Thalisson, pelo que a gente está falando, que a gente não pode mais ficar focado na escola, né? Isso não se resume à escola, isso não se resume à escola dentro de um ensino fundamental, um ensino para crianças pequenas. A gente precisa transcender educação ambiental e educação climática para além desses muros, né? Então a gente precisa avançar com isso para a sociedade civil como um todo. A educação ambiental e climática, ela precisa chegar nos territórios, né? Chegar nas universidades, continuar esse estudo, essa aplicação. A gente pode ter matérias, disciplinas transdisciplinares, né? Com transversalidade, que consigam trazer a pauta climática para diversas formações, né? Então, a gente tem que entender que as políticas públicas, elas funcionam de uma maneira mais consolidada se elas vierem com essa perspectiva de meio ambiente. Porque a gente pode falar de uma política habitacional e está colocando uma transversalidade de meio ambiente, de adaptação climática. Então, é sobre isso, né? A gente tem recurso para poder aplicar a adaptação, para poder aplicar a mitigação a partir das políticas públicas que a gente já tem, né? Sempre colocando esse eixo, inclusive o eixo de educação ambiental e climática, né? Então, antes da gente seguir, a gente quer fazer um parêntese muito importante. Mudança climática não é tratada apenas com educação ambiental e com educação climática. A gente precisa de políticas públicas e pessoas capacitadas para desenvolver políticas que, de fato, ajudem a gente a reduzir e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Sim, no Instituto de Sustentação a gente está com um manifesto, né? O Manifesto Nacional por Compromisso Ambiental Permanente, que indo nessa esteira da questão das eleições esse ano, eu acho muito importante a gente estar fazendo esse movimento de estar exigindo das candidaturas, tanto de senadores, quanto de deputados federais e estaduais, quanto de governadores e a própria presidência,
que mantenham seus compromissos ambientais. Então, que não fique só no discurso, quando a gente está fazendo uma campanha eleitoral, que isso continue sendo aplicado na sua própria trajetória, né, enquanto político, enquanto você já é empossado. Thalisson, acho que a gente podia pegar um pouco desse gancho de resiliência, né? Então, como que a educação ela vai ajudar, então, a comunidade? Como a educação ela ajuda o território, de fato, a se adaptar nesses eventos que já são uma realidade, né? A gente não tá falando mais de um mundo de 20 anos, 50 anos no futuro. A gente tá falando de uma realidade que existe hoje e que estão afetando essas pessoas. Sim, vocês falaram, né? O papel da escola nesse processo é muito importante, obviamente, porque a gente está falando de educação. A educação ela é feita ali dentro dessa escola, desse ambiente escolar. Mas é muito importante que a gente não deixe tudo nas costas da escola. Porque os nossos professores, eles estão sobrecarregados. Porque muitas vezes o professor vai para a escola, ele não chega ali tudo perfeito. Ele tem que lidar com o calor extremo nas escolas, nas salas de aula, porque não tem ventilador. As crianças não conseguem se concentrar. Ele tem que lidar muitas vezes com questões de saúde. Às vezes o professor tem que cuidar do piolho do aluno que está na sala de aula. Então ele não consegue se concentrar ali simplesmente naquela questão de dar aulas, dar a sua disciplina. E aí a gente imagina, aí o professor também questiona, ok, eu já tô aqui tendo que me virar para cuidar de aluno, de briga de aluno, de calor, de piolho na sala de aula. Violência urbana, ameaça de aluno, ameaça de pai, porque não concorda com o que o filho fez, com o que o professor fez. E aí eu ainda tenho que aprender sobre clima, sobre meio ambiente. Mais uma função. Mais uma coisa, como é que eu vou fazer isso? Então é muito importante a gente olhar para o professor também, né? Dizer, caramba, como é que a gente vai ajudar esses professores? Então é muito importante, dentro desse campo de políticas públicas, entender como que a gente melhora o professor na questão profissionalizante dele, ou se a gente cria novas profissões, eu não sei, não temos respostas, mas a gente tem muitos questionamentos e acredito que essas respostas precisam sair desses questionamentos. Então a escola, ela é muito importante, mas a gente não pode jogar tudo nas costas dela, né? Os pais também precisam assumir a sua responsabilidade diante disso. Os pais precisam entender que eles não podem simplesmente mandar o filho para a escola e deixar que o professor dê conta daquilo ali. Então, os pais precisam também participar desse ambiente escolar. O pai precisa ir na reunião da escola, o pai precisa entender o que está sendo ensinado dentro dessa escola sobre as questões ambientais. O pai também precisa puxar esses assuntos na mesa, do café, do almoço, do jantar, se interessar por essa vida do filho. Sabe, muitas vezes os pais não conversam com os filhos, não perguntam para os filhos o que foi hoje que você aprendeu na escola, como que foi a escola hoje. E aí a criança também não tem uma oportunidade de passar esse conhecimento para frente. Ela aprende muita coisa ali, mas ela chega em casa, o pai não tem interesse, ela vê que ninguém está interessado pelo que ela tem para falar, ela também perde o interesse. Né? Então a gente não pode deixar tudo nas costas da escola. E aí me perdi, quero saber qual foi essa pergunta de justiça climática. Não tem problema. Eu queria entender melhor como que essa educação ambiental e climática, ela de fato ela pode trazer alguma mudança efetiva mesmo, empírica para dentro desse território. Então, como que eu consigo transformar esse conhecimento que eu recebi da escola para ajudar a minha comunidade, meu território? Como é que a gente consegue fazer esse processo, né? Eu acho que nesse sentido é muito importante as escolas trabalharem baseadas em projetos. Porque dentro de um projeto você consegue envolver professores, alunos, as tias da merenda, o segurança da escola e a comunidade e os pais. Quando a gente envolve a comunidade, quando a gente tem um objetivo em comum, a gente vê que a coisa flui. Sim. Se as pessoas ficam ali somente numa situação passiva, só recebendo conhecimento, não gera engajamento. Então, ter um aprendizado baseado em projetos é fundamental para que a gente gere esse engajamento. Seja ele uma horta escolar, e a partir dessa horta escolar você vai puxando ali assuntos temáticos sobre mudanças climáticas, sobre meio ambiente, sustentabilidade. E de repente essa horta pode servir para abastecer as famílias da escola, então a família vai entender que aquilo ali também pode ir para a mesa dela. Então, eu acredito muito nisso. É o aprendizado baseado em projetos. Existem até dados que mostram, se eu não me engano foi no Recife, na cidade de Recife, uma escola começou a ensinar sobre mudanças climáticas, sobre como se comportar diante das enchentes. E aí veio uma enchente e teve uma criança que conseguiu salvar a família dela porque ela lembrou daquilo que ela aprendeu na escola, de como que ela podia se comportar diante de uma emergência e diante de uma enchente. Sim, isso aconteceu realmente e a gente vê como a educação ela tem um papel, inclusive, a educação climática, ela tem um papel de salvar vidas, né? Porque a gente sabe que a mudança climática ela já está aí batendo na nossa porta
todos os dias a gente tem que lidar com os mais diversos reveses por conta disso. E com a educação climática a gente tem ferramentas para a gente poder estar lidando com isso e estar lutando contra essa questão, né? Não só apenas a gente se adaptar a isso, mas a gente também está lutando para poder mitigar essa situação. E inserir termos novos na escola, como justiça climática. Porque aí as pessoas vão entender que, ok, não estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo mar, mas tem gente que tá de iate, tem gente que tá de canoa, tem gente que tá de jet ski. Então, é importante inserir esses termos para as crianças e para os jovens e adultos entenderem que realmente, né, as pessoas são afetadas de formas diferentes. Então, como a gente conecta isso à justiça climática? Você já estava falando aí um pouco sobre isso, mas a gente quer entender um pouco mais sobre como essa educação ela pode ser uma ferramenta de redução de desigualdades, de acesso à democracia. Justamente isso, inserindo esses termos, porque as pessoas elas muitas vezes não sabem qual é o significado de termos de justiça climática. As pessoas não sabem que existem, que as pessoas são afetadas de formas diferentes. Então, quando a gente traz isso para a sala de aula, quando a gente traz esses novos temas para as crianças, jovens e adultos, as pessoas começam a refletir. Então, eu acho que é isso, é introduzir esses temas, porque é muito difícil você olhar quando acontece uma grande enchente, uma grande tempestade, algum desastre climático, né? Se você olha ao seu redor, os mais afetados são sempre as comunidades mais carentes. Sim. Se a gente fala aqui da cidade do Rio de Janeiro, choveu muito, vai ter um deslizamento, vai ser um deslizamento nas comunidades. Vai ser na Rocinha, vai ser no Complexo, vai ser ali em Acari, vai ser na Baixada Fluminense, eu tô trazendo, né, pro estado do Rio. Sim. E se você olhar a zona sul do Rio de Janeiro, pode ser que tenha alguma enchente ali, você viu as pessoas reclamando no Instagram quando chove, olha que absurdo, 2 horas de chuva, as ruas de Botafogo, de Copacabana estão alagadas. Mas passa 1 hora, aquela água foi embora. Sim. Mas vai lá na comunidade. Quantos dias que aquelas pessoas precisam para se recuperar? E muitas vezes elas trabalham na Zona Sul. E o patrão que está lá na Zona Sul, que a água escoou daqui a 1 hora, ele não quer saber se lá na comunidade, se a casa dessa pessoa tá com água até o teto, ou se ela perdeu tudo. Ele quer que ela esteja lá no outro dia, 8 horas da manhã, para o trabalho. Então é muito importante a gente trazer essas discussões para as pessoas terem esse sentimento de empatia. Eu acho que quando a gente fala em mudanças climáticas, é muito importante a gente lembrar da empatia, de você olhar para o outro e entender que não somos os mesmos, não tivemos as mesmas oportunidades, e entender quais são os seus privilégios diante disso e o que você pode fazer com o seu privilégio. Né? Se você tem acesso à educação, o que você pode fazer com esse acesso à educação que você teve? Passar essa educação para frente? Então é muito importante a gente olhar para os privilégios e entender o que a gente pode fazer com isso. Então eu acho que dentro da justiça climática e educação é justamente isso, é informar as pessoas o que existe, informar para as pessoas o que acontece. Porque muitas vezes a gente não dá oportunidade das pessoas saberem o que existe por aí, o que é educação climática, o que é justiça climática, ela nem sabe. Ela vive na prática, ela sente na pele, mas ela não sabe o que é isso, ela não consegue dar os nomes corretos para isso. E quando elas conseguem dar um nome correto, ela consegue entender, ok, então quem pode me ajudar com isso? Quem pode, dentro de uma política pública, tomador de decisão, me ajudar com isso? Porque agora eu entendo, agora eu sei que eu estou sofrendo. Então, muito importante, dentro da educação climática ambiental, a gente introduzir esses novos termos para que as pessoas consigam entender como que elas podem buscar soluções para os problemas delas. E aí, Thalisson, quando a gente fala de nomear as coisas, tem um outro ponto que eu acho muito fundamental, quando a gente traz a pauta sustentabilidade, mudanças climáticas, existe uma dificuldade do tecnicismo. O que é isso? Eu falar de forma muito técnica. Né? A gente fala que é a linguagem da ciência. Então, eu estou sempre falando em dados de REDD+, de mitigação, de redução. Mas eu acho que a gente precisa também fazer um esforço, e eu falo a gente, principalmente as pessoas que estão na área mais técnica, né? Que detêm um conhecimento técnico, de traduzir isso para uma linguagem mais palatável para as populações. Então, se eu preciso falar com uma comunidade que é afetada pelas mudanças climáticas, por enchentes, e a gente, como a gente está baseado no Rio de Janeiro, eu vou dar os exemplos que a gente tem aqui, né? Rocinha, Complexo, Acari. Como que eu chego até essas pessoas que muitas vezes têm um nível de educação um pouco mais baixo e como que eu explico aquilo para elas, né? Então eu acho que isso também é um desafio importante pra gente. Como é que a gente chega até elas numa linguagem não tão técnica, sem perder a carga, sem perder a importância, sem esvaziar os sentidos, mas numa linguagem que as pessoas entendam, né? Verdade. Isso é fundamental, é uma responsabilidade enorme que nós temos diante disso, porque
Se a gente pega o principal documento que a gente tem hoje científico para falar sobre mudanças climáticas, né, que é o IPCC, o documento do IPCC ele tem milhares de páginas e primeiro que ele já está em inglês, já começa por aí, já tem essa barreira linguística. Segundo que ele traz os dados muito técnicos, com gráficos que eu mesmo não entendo muitas vezes, quando eu abro aquele negócio lá já me dá dor de cabeça. Então imagina como é que você quer que as pessoas na sociedade entendam um tema se não é muito próximo dela. Então é muito importante a gente traduzir isso e os pesquisadores têm esse papel também, eles têm essa responsabilidade. A gente sabe que existe um ego muito grande dentro da academia, assim, sabe? É muita disputa por financiamento, disputa por quem produz mais, disputa por quem é citado mais. E aí muitas vezes as pessoas esquecem do propósito do trabalho delas. Por que ela está escrevendo aquele trabalho? Qual é a contribuição que ela está trazendo? A contribuição dela naquele trabalho é para a sociedade. Mas como que a sociedade vai entender o que ela está fazendo se ela não consegue traduzir isso? Então é muito importante que a gente faça essas questões de adaptação da linguagem. E dentro desse sentido, eu acho que a cultura ela tem um papel muito importante para ajudar a gente. Porque se você vai nas comunidades mais carentes, você vê que o que está ali no dia a dia das pessoas são os bordões que estão sendo falados nas novelas, nas minisséries, nos reality shows. Então a gente consegue, por meio da cultura, acessar as pessoas de uma forma mais fácil. Então acho que a cultura precisa fazer aí as pazes, um acordo com as questões ambientais, para que a gente possa introduzir esse tema cada vez mais nesses espaços. Porque se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir acessar assim, espaços que a gente nunca imaginou. Então eu acredito que é muito importante, sim, a gente traduzir esses temas, porque sem isso a gente não consegue chegar nessas pessoas. E eu acredito muito no poder da cultura para ajudar a gente a chegar nesses espaços. Não, eu concordo. Eu vejo muito quando a gente tenta fazer uma integração, né, da linguagem climática com os memes. Eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que é uma forma da gente estar chegando a muitas pessoas de uma maneira que acaba sendo divertida, uma coisa quase tragicômica, né? Que a gente fica assim, ai meu Deus, que coisa horrível, mas você se identifica. Então a identificação, você está transmitindo através da cultura, como você disse, que o meme é uma cultura, né? Principalmente aqui no Brasil é muito forte, é o país dos memes. Das figurinhas de WhatsApp. Nossa, figurinha de WhatsApp. Então, assim, é muito sobre isso. Você disse também sobre a questão do IPCC, dos relatórios do IPCC. Essa semana eu tava lendo relatórios do IPCC. Passei alguns dias... Saiu com dor de cabeça. Um pouco. Passei alguns dias me debruçando sobre o relatório de 2023, da mudança do clima, e o do aquecimento global a 1,5, 1,5 grau. São dois relatórios extremamente técnicos, né? O IPCC ele é extremamente técnico, um grupo de cientistas global, né? Que voluntariamente fazem essas pesquisas, então se unem, trazem informações de todo mundo, mas a gente vê que aquilo ali tem que ser traduzido mesmo, né? Então tá no papel da educação climática também, a gente tá traduzindo isso para a população, né, Carol? E acho que o objetivo não é esvaziar a ciência. Sim, não é tirar jamais. o conteúdo, não é tirar o rigor técnico, o rigor científico. O que a gente está propondo aqui é que exista um esforço de traduzir esse conhecimento para uma linguagem universal. Para que eu possa, por exemplo, dentro da escola, fazer uma atividade ambiental que dure o ano inteiro. Para que eu possa estar no ensino médio, por exemplo, tratando esses temas, né? E eu, por exemplo, venho da Universidade Pública Federal, estou no doutorado, Letícia também está fazendo mestrado numa Universidade Federal. E uma professora minha me dizia uma coisa que é muito importante. Ela falava assim pra mim: toda vez que a gente escreve, que a gente produz conhecimento, a gente tem que ter duas coisas em mente. A gente precisa ter carinho. Eu preciso ter carinho com a pessoa que vai ler. Então eu preciso fazer um trabalho que seja gostoso, que seja aprazível de ler. E eu preciso fazer com que esse conhecimento seja lido por qualquer pessoa nessa universidade em que você produziu o conhecimento. Então você tem que deixar aquilo palatável para a pessoa que está ali nos serviços gerais, que está fazendo um trabalho importantíssimo de limpeza da universidade, que é fundamental para que a gente venha aqui, estude, faça o nosso trabalho, e para o pós-doutor. Então você precisa que todas as pessoas, aonde você se formou, tenham capacidade de entender aquilo que você falou. E isso é muito bonito. Eu acho que principalmente quando a gente fala de educação pública, da gente ter esse cuidado de deixar isso acessível para todo mundo. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que quem
tem como missão falar sobre clima, precisa abranger o assunto para todo mundo. Até porque quando a gente faz pesquisa, né, enquanto pesquisadora, e você também, eu digo muito isso, é sobre a gente, além do que você disse, de estar atingindo todos os públicos, a gente mantém o nosso rigor científico e a gente consegue, de alguma forma, além de estar fazendo a pesquisa, traduzir aquilo, sabe? Então é sobre a gente estar adquirindo conhecimento, a gente está produzindo conhecimento científico, mas também está fazendo o nosso trabalho de devolver à sociedade. Exato. Então é sobre devolver à sociedade o investimento que a gente recebe também. Porque quando a gente está numa universidade federal, está no Instituto Federal, a gente está tendo um investimento, né? Um investimento público na nossa educação, na nossa formação enquanto pesquisadoras, né? Então, quando a gente se torna pesquisador, a gente está recebendo isso, mas a gente tem que devolver. É sobre devolver para as pessoas, devolver para a sociedade. Produzir conhecimento com rigor científico, mas também traduzir para as pessoas nos territórios, né? Sim, e a Carol falou uma coisa que eu acho muito legal e que eu também sou um defensor, da gente ter essa continuidade. Porque se a gente olha para a escola tradicional das matérias tradicionais, a gente tem lá português, matemática, e aí você, no português, você primeiro começa a aprender ali o alfabeto, depois você vai avançando e você consegue conjugar o verbo, depois você consegue escrever uma frase, depois chega lá na frente você vai aprender sobre a oração, coordenada, subordinada, objeto direto, e aí lá na frente você vai escrever uma redação. Então tem uma continuidade desse conhecimento. Então por que a gente também não tem essa continuidade nas questões ambientais? E aí não é criar uma nova disciplina para trazer mais uma questão, não, é a questão da interdisciplinaridade mesmo. É dentro da disciplina de redação trabalhar um texto sobre mudanças climáticas. É dentro da disciplina de inglês também trabalhar um texto sobre termos sobre mudanças climáticas. E aí, falando de ensino superior, eu também acredito que todas as disciplinas, todos os cursos no ensino superior deveriam também falar sobre educação ambiental. Porque se a educação climática, as questões climáticas, na verdade, elas perpassam por todos os setores. Ninguém vai fugir disso. Então a gente precisa falar de educação climática, de mudanças climáticas, questões climáticas na área da economia, na área da medicina, na área do direito. Então essas pessoas também precisam ter acesso a esse conhecimento. E muitas vezes, se você pega o currículo pedagógico de algumas universidades, tem lá a educação ambiental como uma disciplina eletiva, mas só para as disciplinas de meio ambiente. Então engenharia florestal, agronomia, biologia, tem ali uma disciplina letiva de educação ambiental. As outras matérias, os outros cursos, não tem. Mas como que a gente quer uma economia que fale sobre transição justa? Como que a gente quer falar de uma economia verde se a gente não dá acesso a essas informações para essas pessoas no ensino superior também? Então eu tenho muito esse incômodo de que todas as disciplinas do ensino superior, todos os cursos, todas as profissões deveriam passar também por esse processo de aprendizagem sobre educação ambiental e climática. Não, até porque a gente tem que compreender que, assim como as mudanças climáticas elas já afetam o nosso dia a dia enquanto pessoas, elas afetam também o dia a dia das profissões. Então, por exemplo, a gente tem ondas de calor extremo atingindo o nosso país, né? No ano passado mesmo foram 8 ondas de calor extremo atingindo o país todo. Então, a gente vê como isso vai bater a porta dos SUS, SUS, né? Dos centros de saúde, de atendimento. As pessoas, elas vão chegar passando mal mesmo, né? Arranhadas, lanhadas, né? Com certeza. Sim. Não, eu escutei um relato, né? De pessoas que, dentro das comunidades, os jovens, eles iam pra ficar dentro da UPA, no calor. Por quê? Porque tava um calor extremo do lado de fora e ficavam dentro da UPA sentados. Porque tem ar-condicionado. Então, assim, também afeta o atendimento até dos seguranças da UPA. De entender, né, que não, tá calor, as pessoas estão ali buscando abrigo. Então, afeta todas as profissões, né? Vai afetar o médico que vai ter que entender os sintomas das ondas de calor. Vai afetar o segurança da UPA que vai ter que entender porque que as pessoas estão ali dentro. Entendeu? Os enfermeiros. E vai afetar todo mundo. Sabe? Sobre isso. E a chance de uma nova pandemia. Hoje a gente já tem indícios que mostram a correlação entre mudanças climáticas e o desequilíbrio ambiental e o surgimento de novas doenças, de novos vetores. Então, a gente tem, por exemplo, em regiões tropicais, o aumento das chuvas, o aumento da pluviosidade, ele está intimamente ligado à dengue, à zika, à chikungunya. O aumento do calor, ele prolifera determinados vetores de doenças, inclusive gastrointestinais. Então, essa correlação entre saúde e mudanças climáticas, ela é muito intrínseca. Inclusive, dou uma dica, que a gente está falando de educação e educação acessível.
A Fiocruz, mensalmente, tem os cadernos de saúde da Fiocruz que ficam disponíveis no site, com uma coletânea de artigos por diversos profissionais, médicos, cientistas políticos, internacionalistas, falando sobre essa correlação entre saúde e mudanças climáticas. E é numa linguagem mais acessível e os professores são maravilhosos, então fica a dica para quem quiser se aprofundar também no tema. Legal, interessante. Você falou alguns casos, né, práticos de relatos, aí me veio à cabeça também 2 relatos que aconteceram no passado diante dessas ondas de calor no Rio de Janeiro. Em uma das ondas de calor do ano passado, que eu não me recordo qual foi, tava tão quente, mas tão quente, que a gente foi comprar pão de manhã, tomar café, normal, fomos lá comprar nosso pão. Chegamos na padaria, não tinha pão. E aí ficou todo mundo revoltado. Gente, por que não tem pão na padaria? Fecha! E aí falei, gente, o padeiro não conseguiu trabalhar porque tá muito quente. Então você imagina todo esse calor, mais os fornos ligados. Ele não estava conseguindo trabalhar. Ele passou mal e ele não conseguiu produzir pão. E aí as pessoas começaram realmente a dizer, tem alguma coisa acontecendo, gente. E aí a gente tem que aproveitar esse momento para falar sobre educação climática, para falar sobre mudanças climáticas. Mas olha aí como a mudança climática está afetando o dia a dia das pessoas. Um outro relato, e quem trouxe esse relato foi até a Renata Moraes, hoje a nossa consultora no Climate Reality Brasil, de uma das escolas que ela estava visitando em Manaus, fazendo algum trabalho, e uma professora trouxe um relato para ela de que as crianças estavam indo para a escola para dormir. Porque antigamente a gente falava que muitas crianças iam para a escola, né, por causa da merenda. Sim. A merenda é muito importante, Sim, porque ela mantém certeza. as crianças nas escolas. Então, muitas pessoas, jovens e adultos, iam para a escola também por conta da merenda. Mas que agora as crianças estão indo para a escola para dormir, porque na escola tem um mínimo de conforto térmico, né? Onde ainda tem um ventilador. Porque nas casas dessas crianças, elas não conseguiam dormir à noite com muito calor, porque elas não tinham sequer um ventilador. E elas não dormiam. E aí elas chegavam na escola cansadas porque não conseguiam dormir, e dormiam porque ali elas tinham um mínimo de conforto térmico. Então olha como isso está afetando o dia a dia das pessoas. E a gente precisa olhar para isso e entender quem são os tomadores de decisão que têm o poder de fazer uma mudança de fato acontecer, aquelas pessoas que têm uma caneta ali para assinar um papel e que muda tudo, e começar a prestar mais atenção nas nossas responsabilidades. E a gente vê que a gente volta sempre para a justiça climática também, né? Porque você está falando de crianças que estudam numa escola pública, que já são crianças de baixa renda, né? Já tem situações de vulnerabilidade social, que acabam tendo que ir para a escola à noite para poder ter esse conforto térmico. Enquanto uma criança que estuda numa escola particular, em geral, dentro da sua casa vai ter não apenas um ventilador, mas a condição de dormir no ar-condicionado, né? Os privilégios. Os privilégios. Algumas vezes, quando eu faço algumas palestras, algumas dinâmicas, workshops em escolas, quando eu vou para a escola pública, eu vou para a escola particular, obviamente eu tenho que adaptar a minha linguagem. Né? Eu não posso simplesmente chegar numa escola pública e começar a dizer para as crianças, nossa, vocês estão comendo carne todo dia, nossa, vocês estão viajando, vocês estão usando ar-condicionado. Mas quando eu vou para a escola particular, eu não tenho pena. Eu chego lá na escola particular e começo a dizer, gente, é a carne, é o ar-condicionado, é o avião. Então tem essa questão da gente adaptar nossa linguagem para os nossos públicos e entender que existem privilégios aí. O que a gente faz com esses privilégios, que é aquilo que eu tava falando. A gente acaba entrando até na questão da pegada de carbono, né? Porque tem diferença na pegada de carbono de cada pessoa. Claro. Então, a gente vê que a criança, coitada, que tá ali com a questão de ter que dormir na escola, ela vai ter uma pegada de carbono muito menor já do que essa criança que tá dormindo com ar-condicionado em casa. Exatamente, mas que vai pra Disney todo ano. Exato, a gente não tá querendo culpar as pessoas, não é sobre culpar, isso. Não é isso. É sobre entender o seu privilégio, o que você faz com ele. Exato, é sobre entender o privilégio e até através desse privilégio tá entrando na luta, né? Entender através da educação climática, entrar na luta, né? Para poder fazer essa transformação. Sim. Então, é muito sobre entendimento, não sobre culpabilizar as pessoas, né? Exato. Thalisson, eu queria agradecer muito pela conversa de hoje. Foi um prazer a gente poder abrir a nossa temporada aqui com você, o nosso primeiro episódio do Pode Sustentar. A gente deseja muito sucesso na sua carreira, como sempre, e deixamos as portas abertas também do Instituto Sustentação para você estar sempre colaborando conosco. Eu que agradeço, como eu falei, para mim é uma honra participar dessa primeira temporada e uma responsabilidade. Fico muito feliz de fazer o que eu gosto, de que aquilo que bate meu coração mais forte, que é falar sobre educação, fazer com que esse assunto chegue, né, na mesa das pessoas
Então, realmente, eu fico muito agradecido por vocês terem lembrado de mim, terem me convidado. E também estamos juntos, assim, o que vocês precisarem, contem com a gente. Realmente, muito obrigado. É muito grato para mim estar aqui hoje. Muito obrigada, Thalisson. E para você que nos ouviu ou nos assistiu, fica um recado. A luta para uma educação climática, ambiental, democrática continua. Siga o Instituto Sustentação nas redes sociais. Nós estamos no @instsustentação no Instagram. Também estamos no LinkedIn com o Instituto Sustentação. E vocês podem acompanhar a gente no YouTube e no Spotify todos os meses aí que a gente vai estar fazendo os episódios do nosso Pode Sustentar. Muito obrigada e até a próxima.